Questão 140. Analise os itens a seguir. Inciso número 1. Oitiva do ente federativo lesado anteriormente à propositura da ação. Número 2. Aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos cíveis. Número 3. Homologação judicial. São requisitos impostos pela Lei de Improbidade Administrativa para fins de celebração do acordo de não persecução civil. Letra A, 1. Letra B, 1 e 2. Letra C, 1, 2 e 3. E letra D, item de número 3. Pois bem, tratando aqui da questão do acordo de não persecução civil, em que a gente tem de um lado o Ministério Público e do outro o réu, a gente agora vai começar a estudar os requisitos para que seja possível a celebração do acordo de não persecução civil. Lembre-se que o Ministério Público ele pode celebrar um acordo com o réu para que ele não abra um processo contra aquele réu ou para que ele simplesmente interrompa aquele processo com o réu. A Lei de Improbidade Administrativa ela traz quais são os requisitos prévios antes da celebração desse acordo. Vejamos. O item número 1 diz oitiva do ente federativo lesado anteriormente à propositura da ação. Então, por exemplo, um servidor, um agente público, ou até mesmo um agente privado, ele impôs um dano àquele ente federativo, portanto, ele passa a ser chamado de ente federativo lesado, e dessa forma, ele deve ser escutado quanto a este acordo, porque é de seu interesse. Então, se uma prefeitura foi lesada, ela deve ser ouvida. É isso que a gente chama de oitiva. Número 2. Aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos cíveis. Então, o órgão do Ministério Público ele vai examinar a questão do arquivamento de inquéritos cíveis. São investigações que basicamente não encontraram nada. O item número 3 diz homologação judicial, que nada mais é do que o juiz chancelar aquele acordo. Quais desses itens são impostos pela Lei de Improbidade Administrativa para fins de celebração do acordo de não persecução civil? Para quem já leu a Lei de Improbidade Administrativa, fica fácil. Para quem não leu, fica um pouquinho complicadinho. Vamos dar uma olhada no próximo slide. O próximo slide, que é o slide de número 293, ele diz o seguinte. A resposta é a letra D. A letra D é aquela que diz o item 3. Somente o item 3 está correto. Por que isso? A Lei de Improbidade ela traz o rol dos requisitos e diz o seguinte. A celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo dependerá cumulativamente, ou seja, de todos eles. 1. Da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação. 2. De aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos cíveis, se anterior ao ajuizamento da ação. E 3. De homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Então, veja que aquele ponto que eu citei anteriormente, sobre o momento em que se é celebrado esse acordo de não persecução civil, é muito importante, porque ele pode ser celebrado antes de o Ministério Público ajuizar uma ação ou depois do Ministério Público já ter ajuizado uma ação. Se voltarmos à questão, ela pede, são requisitos impostos pela Lei de Improbidade Administrativa para fins de celebração do acordo de não persecução civil. O item número 1 diz, oitiva do ente federativo lesado anteriormente à propositura da ação. Na verdade, a Lei de Improbidade Administrativa diz, em momento anterior ou posterior à propositura da ação. Se a gente voltar lá, a gente vai ver que o item número 2, na questão 140, diz aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos cíveis. Quando a lei diz o seguinte, aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos cíveis se anterior ao ajuizamento da ação. Então, nem sempre a gente vai ter isso, somente se ocorrer essa celebração anteriormente ao ajuizamento da ação. E, por fim, nós temos a questão da homologação judicial. E a Lei de Improbidade Administrativa diz,
de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Portanto, a resposta é, de fato, a letra D, que diz somente homologação judicial. Os outros dois itens estão incorretos, né, por conta da falta de informações. Passando para a questão 141, ela diz: a assertiva a seguir diz respeito à prática de atos de improbidade administrativa. Na celebração de acordo de não persecução civil, deverão ser levados em conta vantagens para o interesse público, da rápida solução do caso, assim como a personalidade do agente. Mais uma vez, a assertiva a seguir diz respeito à prática de atos de improbidade administrativa. Na celebração de acordo de não persecução civil deverão ser levadas em conta vantagens para o interesse público, da rápida solução do caso, assim como a personalidade do agente. Será mesmo? Se demos uma olhada na Lei de Probidade Administrativa, essa questão está correta. Por quê? No seu parágrafo 2º do artigo 17b, encontramos: em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Portanto, essa questão está correta. Passando para a questão de número 142, nós temos: em qualquer caso, para a devida apuração do valor do dano a ser ressarcido pelo sujeito praticante de ato de improbidade, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Será mesmo que a gente tem essa questão do Tribunal de Contas? Será mesmo que ele vai ter que indicar os parâmetros a serem utilizados para essa questão de, por exemplo, estimar, né, apurar o valor do dano a ser ressarcido? Será mesmo que será no prazo de 90 dias? Essa questão está errada. Por quê? Diz assim a Lei de Improbidade Administrativa: o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar o acordo de não persecução civil desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados. Aí você tem um parágrafo 3º que fala: para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizado o oitivo do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Você muito provavelmente não percebeu o detalhe sutil dessa questão. Vamos voltar a ela. Ela diz assim: em qualquer caso, para a devida apuração do valor do dano a ser ressarcido pelo sujeito praticante de ato de improbidade, deverá ser realizado o oitivo do Tribunal de Contas competente. Negativo. Não é em qualquer caso. Lembre-se que essa questão de ressarcimento, ela não está limitada só à questão do acordo de não persecução civil. Quando a gente tem esse acordo de não persecução civil entre o Ministério Público e o réu, aí o Tribunal de Contas ele vai entrar em cena para justamente ele fazer essa estimativa. Mas o ressarcimento do dano, ele não está preso à questão do acordo de não persecução civil. O Ministério Público pode simplesmente ingressar com a ação, não propor nenhum tipo de acordo com o réu, dar sequência e o juiz condenar o ressarcimento dos cofres públicos. Por acaso, a lei diz alguma coisa que o Tribunal de Contas, nesse caso, vai estimar o valor? Não. A lei disse que o Tribunal de Contas ele vai estimar o valor no caso de não persecução civil. Aí sim o Tribunal de Contas ele entra em cena. E a questão está errada, pois ela disse em qualquer caso. Então, esses valores que, por exemplo, você tem a sentença do juiz condenatório, eles serão definidos pelo juiz, né? Evidentemente que o Ministério Público ele já aponta, conforme a gente viu anteriormente aqui no nosso estudo, ele aponta os valores, né, estimados, mas aí no final das contas o juiz ele vai dar a sentença. Até porque a Lei de Improbidade Administrativa ela é clara quando diz que, independentemente do ressarcimento integral do dano, o sujeito que praticou o ato de improbidade, além disso, ele fica ali suscetível a receber outros tipos de punições. Né? No caso, por exemplo, da hipótese do artigo 10º dessa lei, que é esse caso que a gente está citando, ele fica suscetível ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano. Quer dizer, então, que ele vai pagar multa civil equivalente ao valor do dano e não vai ter que ressarcir os cofres, porque a multa é equivalente ao valor do dano? Negativo. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão. E a conta, né, que é feita para chegar ao valor do ressarcimento integral do dano patrimonial não passa sempre pelo Tribunal de Contas. A lei cita o Tribunal de Contas em se tratando de acordo de não persecução civil. E não se, por exemplo, chegar lá no final da decisão e o sujeito receber uma condenação. Então, vou ficar bem atento a esse detalhe.
Então, a gente tinha visto aqui, eu estou mais uma vez frisando essa questão dos valores serem definidos pelo juiz, é no sentido de que o juiz, ele, né, no final ali, ele indica o valor, né, a questão de atualização monetária, segundo o Código de Processo Civil, ou até mesmo a questão de juros, né, depois que a sentença saiu e coisas do tipo. Mas você não deve confundir essa questão do valor, né, exato de ressarcimento no sentido de que ele está sempre atrelado ao que define o Tribunal de Contas. Errado. O Ministério Público, na sua petição inicial de improbidade administrativa, ele já deve indicar um valor. O Tribunal de Contas, mais uma vez, reiterando aqui, ele entra em cena quando houver essa questão da celebração de acordo de não persecução civil. Avançando aqui, chegamos à questão de número 143, que fala o seguinte: para o acordo de não persecução civil no tocante à apuração do valor do dano a ser ressarcido pelo sujeito praticante de ato de improbidade, deverá ser realizado a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 60 dias. Agora sim, a questão especificou que se trata de acordo de não persecução civil. No entanto, a questão está errada, por quê? Ela pecou quanto à questão do prazo, pois esse prazo vai ser de 90 dias e não 60 dias. Uma observação que eu coloquei aqui é o seguinte: lembrada a realização de obrigatoriedade de oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação de improbidade administrativa. Dando continuidade aqui, chegamos à questão de número 144, que diz: quanto às disposições da Lei 8.429 de 1992, Lei de Improbidade Administrativa, é sabido que o acordo de não persecução civil, celebrado entre as partes, poderá ocorrer nos seguintes momentos, exceto a. após o trânsito em julgado, b. no curso da ação de improbidade, c. no curso da investigação de apuração do ilícito, d. no momento da execução da sentença condenatória. E aí, pessoal, quando é que pode acontecer esse acordo celebrado entre o Ministério Público e aquela parte que o Ministério Público ele almeja acusar, que é o réu no final das contas? A questão traz aqui 4 opções, sendo que uma delas está equivocada. Qual é? No próximo slide, a gente vai ver que a resposta é a letra A. A letra A diz, após o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado mesmo? Quando já não cabem mais recursos até a última instância e o processo acabou, chegou ao fim. Então, o parágrafo 4º do artigo 17b diz: o acordo a que se refere o caput desse artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. E a letra A diz o quê? Voltando lá, a letra A diz: após o trânsito em julgado. Então, não tem aqui após o trânsito em julgado. Diz no momento da execução da sentença condenatória. Por mais que a gente pense que o momento da execução da sentença condenatória ela está acontecendo quando já houve o trânsito em julgado, porque a gente estudou anteriormente que a lei de improbidade administrativa apenas autoriza que a gente comece a executar as penas quando já ocorreu o trânsito em julgado, a gente tem que seguir aqui a questão do quê? Da literalidade da lei muitas vezes. Então, apesar da gente ter essa noção que a gente estudou anteriormente, no sentido de que na lei de improbidade administrativa as penas só podem ser executadas após o trânsito em julgado, a gente tem que ficar atento a esse detalhe da literalidade da lei. Dando continuidade aqui na questão 145, nós temos o seguinte: nas ações relativas à improbidade administrativa, a celebração do acordo de não persecução civil necessariamente ocorrerão entre o Ministério Público de um lado e de outro o investigado ou demandado e o seu defensor. E aí, será que essa questão está certa? Será que são essas as duas partes do nosso acordo de não persecução civil? Nós temos aqui que sim. O parágrafo 5º do artigo 17b diz: as negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e de outro, o investigado ou o demandado e o seu defensor. Avançando para a questão 146, ela fala: o acordo de não persecução civil relacionado a atos de improbidade administrativa poderão ocorrer exceto, letra A, adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, letra B, adoção de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades, letra C, aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, e letra D, outras medidas em favor dos empregados da pessoa jurídica lesada. E aí, pessoal, para quem já leu a lei de improbidade administrativa, essa questão também fica tranquila, mas será que a gente não pode excluir algum item
em relação a essas 4 alternativas, então ele quer saber o seguinte: o que é que deve conter em termos de cláusula, né, desse acordo que é celebrado entre as partes? Ele quer saber o que não deve constar nesse acordo, por isso que ele diz exceto. Se a gente passar para o próximo slide, a gente vai ver o seguinte, que a resposta é letra D. A letra D diz outras medidas em favor dos empregados da pessoa jurídica. Esta opção não consta na lei de probidade. O parágrafo 6º do artigo 17b diz: o acordo a que se refere o caput desse artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria, de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. Veja, então, que as outras medidas são em favor do interesse público e também de boas práticas administrativas. Vamos repassar o que deve constar nesse acordo? Em termos de cláusula, o acordo a que se refere o caput desse artigo poderá contemplar, poderá, não é que é obrigatório não, ele poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, ou até mesmo a adoção de mecanismos e procedimentos internos de auditoria, de incentivo à denúncia de irregularidades e também a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. Por que isso? Visando justamente para que o problema ele não volte a ocorrer. Essa é a intenção dessas cláusulas que poderão constar nesse acordo. O artigo 147 diz: segundo as definições da Lei de Improbidade Administrativa, em caso de descumprimento do acordo de não persecução civil, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo. Veja bem, qual a diferença entre investigado ou demandado? Investigado é que o Ministério Público simplesmente ele colocou a pessoa na condição de investigado e ainda não entrou com o processo. É uma fase pré-processual. O demandado é o sinônimo do réu, que já se iniciou, portanto, o processo. Lembre-se que o acordo de não persecução civil pode se dar antes do processo, que é a fase pré-processual, ou depois de o processo já ter sido iniciado. Mas o que acontece em termos de punição havendo descumprimento do acordo de não persecução civil? A letra A diz o seguinte, que o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos contado do efetivo descumprimento. A letra B, pelo prazo de 5 anos contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Letra C, pelo prazo de 5 anos contado do conhecimento pelo juiz que homologou o acordo do efetivo descumprimento. E letra D, pelo prazo de 3 anos contado do efetivo descumprimento. O que acontece aqui? Ele não cumpriu um acordo de não persecução civil que ele celebrou com o Ministério Público, e aí ele vai ficar impedido de celebrar um novo acordo. Não é que ele fica banido de celebrar um novo acordo, até porque no Brasil a Constituição Federal veda qualquer tipo de pena com caráter de banimento. Agora resta a gente saber como é que é feita essa contagem. A lei de probidade diz, em caso, no seu parágrafo 7º, artigo 17b, em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput desse artigo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Não é contado do efetivo descumprimento, é contado do conhecimento pelo Ministério Público de que o réu, o investigado, ele descumpriu aquele acordo. Porque ele pode descumprir o acordo em janeiro, mas o Ministério Público só toma nota, só fica sabendo disso, só toma ciência disso lá para, sei lá, junho. Então, isso daí é contado a partir do momento que o Ministério Público ele fica sabendo do descumprimento. Partindo para a questão 148, que diz: a sentença proferida nos processos a que se refere a Lei de Improbidade Administrativa deverá observar o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, o qual versa sobre elementos essenciais da sentença. Se você disser, como é que eu vou saber isso? Toda vez que você lê uma lei, qualquer lei que seja, e ela cite, né, ela faça referência a determinado artigo, determinado parágrafo de uma outra lei, é fundamental que você investigue saber do que é que ela está tratando, do que é que ela está falando. A Lei de Improbidade Administrativa, ela diz o seguinte no seu artigo 17c. A sentença proferida nos processos a que se refere a esta lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, outras coisas. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar a sentença do juiz e o que é que deve constar nela. O primeiro ponto é que, de antemão, a Lei de Improbidade Administrativa diz, olha, a sentença de improbidade administrativa ela deve seguir todos aqueles requisitos que são comuns a qualquer tipo de sentença e que está lá no Código de Processo Civil. E a sentença atrelada ao ato ilícito de improbidade administrativa deverá também conter outros requisitos, né, outros elementos que a gente vai estudar a partir de agora.
De qualquer forma, voltando à questão, a gente descobre que ela está certa quando diz a sentença proferida nos processos a que se refere a lei de improbidade administrativa deverá observar o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, o qual versa sobre elementos essenciais da sentença. Se você quiser saber quais são os elementos essenciais de qualquer sentença, basta acessar o Código de Processo Civil e investigar esse artigo 489. Passando para a questão 149 no slide 312. A questão 149 diz: a sentença proferida nos processos a que se refere a lei de improbidade administrativa deverá considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, além de levar em conta, na aplicação de sanções, a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. Então, isso daqui, pessoal, tem a ver com a questão do processo cognitivo do juiz em termos de ponderação. Quando o juiz ele vai, no final das contas, montar ali a sentença, né, e dar uma condenação, o que é que ele deve levar em conta antes de começar a redigir a sua sentença? É isso que a questão está dizendo aqui. Será que ela está correta? Essa questão está certíssima. Eu sei que deve ter ficado bem pequenininho para enxergar, né, isso aqui que eu coloquei, mas é que a intenção não é nem passar por ponto a ponto. De qualquer forma, eu vou fazer uma rápida leitura aqui, né, que eu acho que é interessante vocês tomarem ciência disso, mas eu sugiro que vocês recorram à lei de improbidade administrativa e deem uma leitura sobre isso. Então, o que acontece? A lei de improbidade, em seu artigo 17c, fala: a sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que é o Código de Processo Civil, a sentença deverá indicar, de modo preciso, os fundamentos que demonstrem os elementos a que se referem os artigos 9º, 10º e 11º desta lei, que não podem ser presumidos, aquela questão de qual espécie de improbidade. Além disso, a sentença deverá considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. Então, se você me perguntar, toda a sentença de improbidade administrativa, ela deverá considerar as consequências práticas da decisão? Não. Nem sempre o juiz deve considerar isso. Somente quando ele decidir com base em valores jurídicos abstratos. Aí sim, a sentença proferida nesses processos, ela deverá considerar as consequências práticas da decisão, ou seja, quais são as consequências que essa minha sentença vai gerar para a comunidade, para uma sociedade, ou até mesmo para o próprio réu. Então, deve considerar as consequências práticas. Além disso, a sentença deve considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houver imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Então, o juiz ele tem que ponderar, né? Ele tem que ser plausível na sua sentença. Ele deve avaliar todo o contexto, né? Às vezes, o gestor público ele realmente enfrentou uma série de dificuldades ali ao longo do seu desempenho, da sua performance, do exercício de suas competências, e aí, no final das contas, ele acabou respingando em algum dispositivo da lei de improbidade administrativa, mas a gente sabe que, no final das contas, né, a lei de improbidade administrativa trabalha muito com a questão do dolo, da ação, do dolo, da intenção, né, maléfica da pessoa. Às vezes não foi o caso, o cara teve um monte de dificuldade ali e acabou respingando em algum dispositivo da lei de improbidade administrativa. Ele se esbarrou, mas não foi a intenção dele. Além disso, a sentença deve considerar para a aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativamente. Então, quando a sentença for definir a sanção, o réu, nela deverá, né, ser considerado para fins de estipulação dessas sanções uma série de elementos. Primeiro, a questão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O cara, por exemplo, vai ser condenado à suspensão dos direitos políticos porque ele causou um prejuízo de R$5 aos danos, de R$5 aos cofres públicos. Então, o juiz ele deve ser o quê? Proporcional e razoável nas suas decisões. Também, na hora que ele for aplicar sanções, né, de forma isolada ou cumulativamente, ele tem que considerar a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida. Por exemplo, o cara ele enriqueceu licitamente no valor de R$100 milhões. E aí, essa entidade, esse órgão, né, por exemplo, ele ficou sem caixa, não pôde comprar vacinas de Covid porque faltou dinheiro. Então, isso daí é uma questão de quê? Gravidade. Né? Então, tudo tem que ser analisado. A natureza, a gravidade, o impacto da infração cometida quando o juiz ele for aplicar a sanção ao sujeito. Outro detalhe que a gente tem aqui é a extensão do dano causado. Esse dano atingiu somente 5 pessoas? Esse dano atingiu 300, 500, 1000 pessoas? Quantas foram?
Esse é outro ponto a ser avaliado na aplicação da sanção. Também temos a questão do proveito patrimonial obtido pelo agente. Quanto foi que ele embolsou? R$ 1 ou R$ 1 milhão? Além disso, a gente tem que avaliar também as circunstâncias agravantes ou atenuantes quando formos precisar a aplicação das sanções, né? Na verdade, quando as autoridades, os juízes, eles forem precisar a sanção a ser atribuída à pessoa. Tem que considerar o quê? As circunstâncias agravantes ou atenuantes. Às vezes o cara fez de tudo para que o dano não fosse tão relevante, né? Ou às vezes você tem uma situação ali que é um agravante porque o cara é um contador, né, e tem todo o conhecimento da sistemática da coisa e ele sabe do dano que ele pode causar. Então essas são circunstâncias agravantes. Agora, também na questão da aplicação das sanções, deve-se levar em conta a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva. Ele fez de tudo para tentar reduzir os efeitos nocivos, né, de sua conduta. Então isso daí tem que ser levado em conta também. Além disso, os antecedentes do agente. O cara já foi condenado por improbidade administrativa, o cara foi condenado por algum crime contra a administração pública, o cara foi condenado por qualquer outro tipo de ilícito, isso também deve ser levado em conta na hora de aplicar sanções contra aquele que praticou improbidade administrativa. Agora, a sentença também deverá considerar, na aplicação das sanções, a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. Né? Então, o cara já recebeu uma sequência de sanções quanto ao mesmo fato. E aí, quando for aplicar nova sanção, deve-se considerar na aplicação das sanções a dosimetria dessas sanções que eu acabei de citar, que já foram aplicadas ao agente, né? Ao mesmo agente. Também a sentença deve considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida sua responsabilização por ações ou omissões com as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. Então, quando se for tratar de uma pessoa que a princípio não estava lá, né, inteiramente envolvida, ou seja, que a gente chama de terceiro, o juiz também deverá levar em conta esses aspectos, né? Qual foi ou qual não foi a sua participação nesse ato ilícito. E, por fim, a sentença deve indicar, na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Então, no caso especificamente de improbidade administrativa que atenta contra os princípios, né, a ofensa aos princípios, o juiz ele tem que indicar critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Esse é outro ponto a ser estudado.